Olá, exploradores, bem-vindos ao canal. Aqui é o Sérgio. Hoje vou contar uma história que aconteceu comigo mesmo, que me fez questionar se devemos sempre acreditar no que vemos, ou melhor, no que não vemos. Preparados? Não se esqueçam de dar aquela força no canal. Deixe seu like, compartilhe com amigos e se ainda não é inscrito, vamos lá. Ajuda o amigo aqui a trazer novos vídeos aterrorizantes como esse. Sem mais delongas, vamos lá. Depois de passar anos em um apartamento apertado na cidade grande com vizinhos que consideravam a madrugada o momento ideal para começar a reformar o apartamento, eu decidi que era hora de buscar algo mais calmo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Cheguei na cidade numa tarde ensolarada de sábado com meu carro cheio até a tampa com cada posse que eu tinha, que não eram muitas, mas incluíam uma coleção impressionante de livros de horror e filmes de suspense. A casa que eu tinha comprado, vista apenas por fotos, era surpreendentemente mais bonita ao vivo. Era uma construção antiga, com aquele charme rústico que só casas com histórias para contar possuem. E bom, como eu descobriria mais tarde, essa casa tinha histórias que nem em 1 milhão de anos eu gostaria de ouvir. Não demorou muito para os vizinhos aparecerem. Seu Francisco e Dona Teresa eram um casal de idosos que moravam na casa ao lado. Eles vieram com um bolo de fubá e sorrisos acolhedores, mas os sorrisos escondiam um certo nervosismo, como se estivessem ansiosos para me contar algo mais do que apenas as boas-vindas. Depois das apresentações e de algumas xícaras de café com bolo, o clima mudou um pouco. O casal trocou olhares, aquele tipo de olhar que você sabe que vem bomba por aí. Dona Teresa colocou a mão no meu braço, baixou a voz e disse: "Querido, temos um pequeno conselho para você. Algo que todos nós aqui na vizinhança seguimos à risca." Seu Francisco olhou pela janela como se esperasse ver algo lá fora antes de continuar. Todos nós evitamos olhar para fora de casa à 1 da manhã. Acontecem coisas estranhas e perturbadoras nesse horário. Eu ri achando que era alguma espécie de trote para o novo morador. Tipo o quê? Uma convenção anual de fantasmas ou um desfile de moda de extraterrestres? Eu brinquei. O casal não riu. Dona Teresa apertou um pouco mais o meu braço, seus olhos cheios de seriedade. "Não é brincadeira, meu jovem. É uma regra não escrita aqui. Algo ou alguém caminha pela rua fazendo sons que você nunca imaginaria ouvir. Se você olhar para fora, coisas ruins acontecem." Seu Francisco engoliu em seco e acrescentou: "A gente nunca viu o que é porque, graças a Deus, nunca olhamos. Mas sabemos de histórias. A Marilda, que morava na sua casa antes de você, olhou uma vez. Ela não é mais a mesma desde então. Mudou-se para um lugar que ninguém sabe e nunca mais deu notícias." A advertência deles fez um arrepio percorrer minha espinha. Olhei ao redor da minha nova sala de estar, com caixas ainda por desempacotar, e pensei se não teria sido melhor uma reforma à meia-noite do que misteriosos passeios noturnos à minha porta. "Então, o que vocês fazem à 1 da manhã? Ficam todos acordados, olhando para o relógio e esperando nada acontecer?" Perguntei, ainda tentando encontrar alguma lógica ou razão naquela história toda. Dona Teresa suspirou. "A maioria de nós vai dormir cedo e reza para que a noite passe sem incidentes. E Sérgio, por favor, leve isso a sério. Não é uma lenda urbana. É real." Agradeci pelo aviso e pela visita, ainda não totalmente convencido, mas decidido a não descartar completamente suas palavras. Naquela noite, enquanto me deitava na cama, não pude deixar de olhar para a janela, agora coberta com as pesadas cortinas que pensei nunca precisar usar. E assim, minha primeira noite naquela casa começava, com uma mistura de ceticismo e um incômodo receio borbulhando no fundo da minha mente. Durante os primeiros dias na minha nova casa, o aviso de seu Francisco e Dona Teresa ecoava na minha cabeça como uma música irritante de um comercial de TV. Você sabe, daquelas que grudam e não te deixam, não importa quanto você tente ignorar. Mas como um bom cético moderno e ex-morador da cidade grande, eu não estava pronto para me deixar levar por histórias de assombrações e horários mal assombrados sem um pouco mais de prova. Então, como um cientista maluco em seu laboratório, decidi que iria fazer minha própria investigação sobre os tais estalos misteriosos à 1 da manhã. Pensei comigo: se eu vou passar todas as noites em claro, melhor que seja por escolha própria.
Nos primeiros dias, tudo o que consegui foi perder sono. Às vezes eu pensava ouvir algo, mas então me dava conta de que era só o vento brincando com as folhas ou a casa se acomodando em seus antigos alicerces, nada que um bom ouvido urbano já não estivesse acostumado a ignorar. Mas, como dizem, a curiosidade matou o gato e eu estava começando a me preocupar que o próximo funeral poderia ser o meu, pelo menos metaforicamente falando. Foi então, após uma semana de silêncios frustrantes e bocejos durante o dia, que os estalos começaram de verdade. Naquela noite, como qualquer outra, eu já estava deitado, olhos arregalados na escuridão, quando os primeiros sons surgiram. Eram baixos, quase como se alguém estivesse estalando os dedos timidamente. Eu me sentei na cama, o coração começando a bater um pouco mais rápido, pensando: "Ah, é agora que o show começa." Os estalos foram ficando mais altos e mais frequentes e pareciam vir diretamente de fora da minha janela. Meu primeiro impulso foi correr até lá e espiar por entre as cortinas, mas a lembrança das palavras de Dona Teresa me fez hesitar. Se você olhar para fora, coisas ruins acontecem. Ótimo, Sérgio. Você se mudou para uma casa onde até olhar pela janela é um esporte extremo. Mas eu não era totalmente imprudente. Antes de me mudar para essa cidade maluca, eu tinha aprendido uma coisa ou duas sobre segurança, principalmente, nunca dar as costas para uma porta ou janela potencialmente assombrada. Portanto, instalei uma série de pequenos espelhos pelo quarto, permitindo-me ver o exterior sem estar diretamente diante da janela. Sim, eu sei, parecia coisa de filme de espionagem barato, mas quem estava contando? Naquela noite, os estalos se intensificaram, crescendo em volume até que parecia que alguém estava realizando um concerto de estalos bem ali no meu jardim. Cobri a cabeça com o travesseiro tentando abafar o som, mas eles apenas continuavam, cada vez mais altos, até que parecia que estavam dentro do quarto comigo. Minha coragem de explorador urbano estava começando a se desfazer rapidamente, substituída por uma sensação gelada de terror. Agora todos sabemos que a lógica e o medo raramente andam de mãos dadas. Por mais que eu tentasse me convencer de que era só uma brincadeira de mau gosto, ou, na pior das hipóteses, um animal fazendo sons estranhos, a verdade é que eu estava começando a acreditar na possibilidade de algo muito mais sinistro. Os sons pareciam ter uma qualidade quase humana, como se quem ou o que estivesse lá fora soubesse exatamente o que estava fazendo. Foi quando eu comecei a tomar medidas mais drásticas. Na manhã seguinte, fui até a loja de ferragens local e comprei o que qualquer pessoa sensata compraria em uma situação dessas: cortinas mais pesadas e até um sistema de câmeras de segurança. Se eu ia viver em uma casa possivelmente assombrada, pelo menos eu seria o cara mais bem preparado do bairro. Instalei as câmeras com uma visão clara da janela do meu quarto e das áreas ao redor da casa. Se algo ou alguém está por aí, eu vou descobrir, declarei para mim mesmo, ignorando o fato de que parte de mim realmente não queria saber. Naquela noite, preparei-me novamente para o ritual de vigília, esperando ansiosamente e um pouco temerosamente que 1 da manhã chegasse. Depois de instalar as cortinas pesadas e o sistema de câmeras, passei alguns dias testando meu novo setup de segurança noturna. Era como se eu tivesse me transformado no diretor de um filme de terror barato, onde o único ator era eu mesmo, possivelmente coestrelado por um fantasma ou criatura noturna que adorava estalos. Ainda assim, apesar das câmeras estarem prontas para capturar qualquer atividade paranormal que se atrevesse a aparecer, as noites seguintes foram incrivelmente entediantes. Nada de estalos, nenhum sinal de assombrações ou alienígenas tentando comunicar-se através de sinais de rádio. Nada. Quase me senti decepcionado, como se até os fantasmas tivessem decidido tirar férias. Foi então que me ocorreu. Talvez a entidade ou o que quer que fosse só aparecesse quando eu estava realmente sozinho, uma espécie de timidez sobrenatural, talvez. E se essa coisa fosse realmente tímida? Decidi testar essa teoria e numa sexta-feira convoquei alguns amigos para uma noite de jogos em minha casa. Eu sabia que misturar amigos curiosos e fenômenos paranormais poderia não ser a melhor ideia, mas a parte de mim que assistiu a todos os episódios de Os Caça-Fantasmas várias vezes pensou que seria uma experiência divertida. Bem, divertido é uma palavra relativa, certo?
Os convidados chegaram e com eles a atmosfera leve e alegre de uma típica noite entre amigos. Traziam petiscos, bebidas e uma variedade de jogos de tabuleiro que faria qualquer nerd orgulhoso. Por um momento quase esqueci das minhas preocupações paranormais. Rimos, competimos e, como é de praxe, nos acusamos de trapaça em jogos de estratégia. Foi quando olhei para o relógio e percebi que se aproximava da 1 da manhã. O tempo parecia ter voado e com ele minha vigilância sobre o horário perigoso. Conforme os ponteiros se aproximavam da 1, um silêncio estranho começou a se infiltrar na sala. Os risos foram diminuindo gradualmente, como se alguém tivesse baixado o volume da vida real. Meus amigos também pareceram notar a mudança olhando ao redor, confusos. "Que foi, gente? Acabou a cerveja?" Brinquei, tentando quebrar a tensão. Foi então que começou. Os estalos. Inicialmente baixos, quase imperceptíveis sobre o som de nossas conversas e risadas nervosas. Mas não demorou muito até que eles se tornassem claros e distintos, como se alguém estivesse do lado de fora estalando os dedos para chamar nossa atenção. Todos congelaram, os olhares se voltaram para mim, esperando uma explicação. "Ah, isso é só o meu vizinho, o Senhor Fantasma, praticando para o recital de estalos da comunidade fantasmagórica." Tentei brincar novamente, mas minha voz falhou, traindo meu medo. Jonas, um dos mais corajosos, ou talvez o mais bêbado, levantou-se decidido. "Vamos ver o que é isso. Não pode ser nada demais, provavelmente é só um galho batendo na janela, certo?" Ele caminhou em direção à janela, sua determinação iluminada pela luz fraca da sala. Eu tentei detê-lo, lembrando-lhe das advertências de Dona Teresa e seu Francisco, mas a curiosidade, como sempre, provou ser um motivador mais forte do que o medo. Os outros olhavam, divididos entre a expectativa e o medo, enquanto Jonas alcançava a cortina pesada. "Vocês estão prontos para desmascarar o fantasma do bairro?" Ele anunciou, sua mão já tocando o tecido. E antes que eu pudesse fazer mais um apelo ao bom senso, ele puxou a cortina com um movimento teatral. O que vimos a seguir não foi um galho, não foi uma explicação simples ou reconfortante. Era algo que nenhum de nós esperava e a reação foi imediata e visceral. O terror não é uma coisa fácil de digerir, especialmente quando ele olha diretamente nos seus olhos. Quando Jonas puxou a cortina, o silêncio que se seguiu foi quase tocável. Todos nós ficamos parados, olhando fixamente para a janela, como se esperássemos que o próprio Freddy Krueger fizesse uma aparição estelar, com direito a autógrafos. Mas claro, o universo tinha outros planos, menos Lovecraft e mais Stephen King. A primeira coisa que notamos foi a falta de qualquer som natural. Não havia vento, não havia grilos, apenas um silêncio opressivo, como se alguém tivesse apertado o botão de mudo do mundo. E então os estalos recomeçaram, mais altos e mais perto do que nunca. Era como se a entidade responsável estivesse bem ali, do outro lado do vidro, apenas esperando um convite para entrar. Pensei comigo mesmo. Bem, pelo menos não está tocando a campainha. Jonas, que até então parecia ter toda a coragem do mundo, agora estava sem cor, seus olhos arregalados refletindo um terror que poucos de nós realmente conhecemos. "O que é isso, Sérgio?" "Isso não é normal, cara." Ele sussurrou, sua voz tremendo tanto quanto suas mãos. Eu queria dizer algo reconfortante, algo heróico, algo que um protagonista diria em um filme para tranquilizar seus amigos. Em vez disso, tudo o que consegui dizer foi: "Normal é apenas um ciclo na máquina de lavar, meu amigo." Mas a situação estava longe de ser um ciclo de lavagem suave. O estalar aumentou, tornando-se tão alto que parecia que alguém estava quebrando gravetos bem ao lado de nossos ouvidos. E então, algo que nunca esperávamos aconteceu. Uma figura sombria apareceu na janela, uma silhueta quase líquida, movendo-se de uma maneira que desafiava as leis da física e do bom senso. Minha mente, sempre útil, decidiu que era um ótimo momento para lembrar de todos os filmes de terror que eu tinha visto, cada um me dizendo claramente que essa situação não terminaria bem. A figura na janela esticou uma mão, ou pelo menos algo que presumimos ser uma mão, em direção ao vidro. Foi então que Jonas, em um momento de pânico absoluto ou insanidade, decidiu que a melhor coisa a fazer seria abrir a janela. "Vamos conversar com isso", ele disse, sua lógica claramente deixando muito a desejar. Eu tentei impedi-lo, realmente tentei.
Mas há algo sobre o medo puro que dá às pessoas uma força sobre-humana, ou talvez fosse apenas o número de cervejas que ele tinha consumido. De qualquer forma, a janela foi aberta e o que aconteceu a seguir foi uma confusão de gritos, súplicas e confissões. Uma ou duas palavras que minha mãe certamente não aprovaria. A criatura, ao ser confrontada com a abertura da janela, fez um som que só posso descrever como o último suspiro de uma baleia em um filme dramático sobre o fim do mundo. E então, ela avançou. Não como você imagina, com garras ou dentes, mas pior. Ela se dissipou em uma névoa escura, infiltrando-se no quarto como um perfume ruim. Todos nós recuamos, tropeçando uns nos outros em nossa desesperada tentativa de fuga. Jonas foi o último a sair, sua curiosidade finalmente saciada de uma maneira que ele nunca desejou. Ele cambaleou para trás, seus olhos arregalados não mais de curiosidade, mas de puro terror. Eu só queria ver o que era, ele murmurou antes de cair no chão inconsciente. Ou talvez ele apenas desmaiou. Uma resposta razoável, considerando as circunstâncias. Nós o arrastamos para fora da sala, longe da névoa e da janela agora aberta, que parecia rir de nossa miséria. Lá fora, a noite finalmente começou a retomar seus sons naturais, como se o mundo estivesse nos dando uma segunda chance. Mas para Jonas e para todos nós as coisas nunca mais seriam as mesmas. A curiosidade não apenas matou o gato, ela também arruinou a noite de jogos. Após o incidente com a névoa e Jonas desmaiado, a sala parecia ter se transformado em um cenário de um filme de terror pós-festa, onde a decoração incluía um amigo inconsciente e várias expressões de horror genuíno. Enquanto eu tentava acalmar os outros e garantir que Jonas ainda respirava, ele estava felizmente apenas profundamente inconsciente. A realidade do que havíamos experienciado começava a se instalar. Ele vai ficar bem, certo? Perguntou Marina com a voz tremendo mais que vara verde em dia de ventania. Eu queria dar-lhe uma resposta confiante, algo que um protagonista corajoso diria. Mas tudo o que consegui foi um "espero que sim". Pelo menos ele não tentou tirar uma selfie com aquela coisa. Decidimos que era hora de sair daquele lugar. A ideia de passar mais um minuto naquela casa, especialmente com a janela ainda aberta como um convite para mais visitas sobrenaturais, era menos atraente que participar de uma maratona de filmes. Nos apressamos em recolher nossos pertences, dando à casa um último olhar não tão carinhoso, imaginando se seria apenas paranoia pensar que as paredes agora tinham um tom ligeiramente mais sinistro. Levamos Jonas ao hospital local, inventando uma história sobre ele ter caído e batido a cabeça durante uma sessão de dança extremamente entusiasmada. Os médicos nos deram aquele olhar que diz "sei", mas procederam a fazer seu trabalho. Enquanto esperávamos no corredor, os murmúrios entre nós eram sobre o que faríamos a seguir. Mudar de cidade, começar a frequentar igrejas, ou talvez apenas investir em cortinas ainda mais pesadas. Depois daquela noite, ficou claro para mim que eu não poderia ficar naquela casa. Eu estava mais preparado para enfrentar a ira de um senhorio irritado por quebrar um contrato de locação do que arriscar outro encontro com o que quer que habitasse as sombras daquela cidade. Assim, dentro de uma semana, eu tinha empacotado minhas coisas, novamente, pronto para encontrar um novo lar, esperançosamente em uma cidade com fenômenos sobrenaturais menos ativos. Minha nova residência ficava em uma cidade não muito distante, mas com uma reputação significativamente menos assustadora. Eu estava decidido a começar de novo, mantendo minha rotina simples e sem eventos paranormais. Porém, como o destino adora uma boa ironia, não demorou muito para que eu recebesse a visita de novos vizinhos, que vieram com um sorriso amigável e um folheto sobre como lidar com as peculiaridades locais. Ah, não, eu pensei, aqui vamos nós de novo. Mas ao invés de advertências sobre estalos noturnos, eles começaram a falar sobre trancar todas as portas e janelas durante a lua cheia. É por causa dos lobisomens? Eu perguntei, meio que esperando ser a piada da vez. Eles apenas sorriram, um sorriso que tinha um quê de melhor você não saber. Eu ri, uma risada que soava um tanto histérica até para os meus próprios ouvidos. Claro, lobisomens, névoas fantasmas, o que mais? Vampiros que organizam festas de chá à meia-noite?
Eles não responderam, apenas deram de ombros, como se a ideia de vampiros tomando chá fosse perfeitamente razoável. À medida que se despediam e eu fechava a porta, não pude deixar de pensar que talvez investir em um bom kit de caça a monstros não seria uma má ideia. Afinal, quem sabe o que a próxima lua cheia poderia trazer? E assim lá estava eu começando mais uma vez num lugar novo, mas com a mesma velha sensação de que, não importa para onde eu vá, o sobrenatural parece ter um jeito de me encontrar. Talvez eu devesse apenas começar um blog sobre isso, Diários de um Imã de Assombrações, poderia chamar. Pelo menos, seria uma maneira de manter o senso de humor através do horror, porque, no fim das contas, se você não pode vencer seus fantasmas, bem, você sabe, é melhor aprender a rir deles. E aí, o que vocês acharam dessa história? Já passaram por algo parecido? Deixem seus comentários abaixo e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perderem nenhuma de nossas histórias aterrorizantes. Até a próxima, e lembrem-se, às vezes é melhor não olhar.